Olá, meus irmãos, tudo bem? A paz do Senhor, irmão Edson aqui. Vamos dar continuidade ao nosso estudo da carta aos Gálatas. No último vídeo nós tratamos do versículo 10, 11 e 12 do capítulo 3 da carta aos Gálatas. Você que não está nos acompanhando, siga-nos em nosso canal no YouTube, é só clicar, tá? Eu normalmente envio o vídeo para muitos irmãos. E lá você vai ter a coleção, de todos os vídeos que eu gravei da carta aos Gálatas. Começamos no capítulo de número 1 e versículo 1, versículo 2 e assim sucessivamente. Nós já estamos aqui no capítulo 3. Hoje nós vamos ler dois versículos, que é o versículo 13 e 14. Ok? Eu espero que os irmãos estejam sendo abençoados, tá? Pelo entendimento das Escrituras. O intuito desses vídeos não é sanar a questão, até porque a palavra de Deus é uma fonte inesgotável, mas nos ocupar com a palavra de Deus, porque quanto mais nós nos ocupamos com a palavra de Deus, mais a gente vamos pensar nas coisas da fé, correto? Então vamos ler aí Gálatas, capítulo de número 3, versículo de número 13, que diz assim: Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito: maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Interessante, É um texto bastante conhecido pelos irmãos, sendo que o pano de fundo, para quem está acompanhando os nossos vídeos, nós sabemos que o apóstolo Paulo está combatendo um ensino errado por parte de um grupo que chegaram na Galácia. E esse grupo tinha um ensino diferente do ensino dos apóstolos, a saber, de Paulo e dos demais apóstolos, cujo ensino de todos eles, de Paulo e dos apóstolos, eram comum. Sendo que o apóstolo Paulo, então, vem alertando aos Gálatas sobre aquela tendência que eles estavam indo, atrás daquele grupo. E aquele ensino daquele grupo era constituído, por assim dizer, segundo a lei de Moisés, segundo a lei de Deus, segundo a Torá, como sendo pecado. Então, nessa continuação aqui das palavras que ele vem falando acima, quando Paulo diz: Cristo nos resgatou da maldição da lei. O primeiro ponto que nós devemos considerar é que, quando Paulo diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, não é a lei, não é a Torá, não é a lei de Moisés que é maldita. Jamais, nenhum texto das Escrituras Sagradas dizem que a lei de Moisés, que não é de Moisés, é de Deus, é maldita. Pelo contrário, quando Paulo diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, a primeira aplicação é que ele está se referindo àquele grupo que estava vindo com o ensino errado, ou seja, aquele grupo estavam debaixo de maldição. E, por assim dizer, os irmãos devem entender que quem promulga, a maldição é a própria lei. Vamos pegar por base o Deuteronômio 27 e Deuteronômio 28. O que diz lá? Maldito são aqueles que não obedecem, e bendito são aqueles que obedecem. Então, quando Paulo diz Cristo nos resgatou da maldição da lei, significa que aquele grupo que estava trazendo um outro ensino, eles estão debaixo de maldição, porque estão desobedecendo os mandamentos e a lei de Deus. E Paulo, por sua vez, e os apóstolos,
estavam em obediência aos mandamentos e à lei de Deus. Então vamos dar continuidade. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Repito, não é a lei que é maldita. A maldição é imputada naqueles que desobedecem os mandamentos, correto? Aí ele diz, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, Paulo está dizendo que a maldição, que a lei propaga, e que vem sobre aqueles que desobedecem, ele está dizendo que ele está isento dessa condenação de maldição. Por quê? Porque ele, Paulo, os demais apóstolos e os galeses tinham colocado a confiança no sacrifício do madeiro, na morte do Senhor Jesus na cruz do madeiro, para serem salvos. Pelo contrário, aquele grupo, eles não estavam colocando a confiança no sacrifício do madeiro. Então, quando Paulo fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, é porque ele colocou a confiança. E dizendo, fazendo-se maldição por nós, Esse foi o ato de amor de Deus, quando envia o seu Filho, na semelhança de carne, para pagar a dívida que nós tínhamos para com Ele, o Pai. Então, a lei, por assim dizer, ela é santa, como disse Paulo em Romanos, capítulo de número 7, versículo 12, a lei é santa, o mandamento santo, justo e bom. Então, o problema não é a lei, porque a lei, ela é do Espírito. E quem é Espírito? Deus. Deus é Espírito. Então, a lei, ela é perfeita. A lei é justa, mas a falha está em nós. Nós é que não conseguimos, por assim dizer, obedecer a lei por completo, a ponto de nós não cometermos pecado. Então, a falha é nossa. Então, Deus envia o seu Filho em semelhança de ser humano, como um homem sujeito às mesmas fraquezas, para pagar aquilo que a lei requeria, isto é, justiça. Os irmãos lembram que para que um pecado fosse perdoado, haveria de morrer um animal inocente? Muito bem, aquele animal que morria inocente era que expurgava, digamos assim, era aquele que expiava o pecado dos israelitas quando ele pecou. Então, alguém deveria pagar pelo pecado. Aqui, quando Paulo fala, Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição por nós, porque está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Agora vamos olhar o texto onde o apóstolo Paulo, ele tira esse versículo de onde está escrito, maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Abra sua Bíblia aí em Deuteronômio, capítulo de número 21, versículo de número 22 e 23. É interessante esse versículo porque nós vemos aqui a expressão madeiro, em morte no madeiro, bem antes de existir a nação romana, que passou a ter a morte em uma estaca, em uma madeira, em uma cruz, como sendo um dos seus principais castigos para com aqueles que se levantassem contra o Império Romano. Então, Deuteronômio 21, versículo 22 e 23, capítulo 21, versículo 22 e 23, diz assim: o seu cadáver não permanecerá no madeiro, mas certamente o enterrarás no mesmo dia, porquanto o pendurado é maldito de Deus. Olha essa expressão, o pendurado é maldito de Deus.
quem promulga, né, e que estabelece e que executa a maldição sobre a vida é o próprio Deus, através das suas leis, através dos seus princípios. Continuando, porque o pendurado é maldito de Deus. Assim, não contaminarás a tua terra, que o Senhor teu Deus te dá em herança. Né? Então, aqui nós vemos que é desse texto, tá, que o apóstolo Paulo, então, faz citação desse versículo, quando ele diz: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Então, quando ele diz que Cristo se fez maldição por nós, quer dizer que Cristo, como Cordeiro de Deus, como um ser puro, o ser humano puro que veio sobre a terra, pagou os nossos pecados, as nossas transgressões contra a lei, que nos tornavam malditos. Cristo se fez maldito em nosso lugar. Porque está escrito: maldito é aquele que for pendurado no madeiro. Então eu li aqui o texto para os irmãos, onde mostra que o apóstolo Paulo pega como base, mostrando Deuteronômio 21, 22 e 23. E por que ele fez isso? Né? O versículo 14 vai dizer: para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Então, o Machia, né, o Messias, morreu na cruz, né, se fez maldição em nosso lugar, tomando ali as nossas maldições, os nossos pecados, para que a bênção de Abraão chegasse até nós, os gentios, né? Porque ele veio e evangelizou a paz aos que estavam longe, nós, e aos que estavam perto, isto é, os judeus. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que pela fé nós recebêssemos a promessa do Espírito. Então, quando ele fala nós, aqui pela fé recebesse a promessa do Espírito, ele está se incluindo também, né, como sendo aquele, né, o apóstolo Paulo no caso, que também recebeu a promessa do Espírito. Mas eu gostaria de ler mais um versículo com os irmãos que vai ajudar na compreensão desse texto. O texto está em Romanos capítulo 8, versículo de número 3. Romanos 8, 3 diz assim: porquanto o que era impossível à lei, isto é, o que era impossível à Torá, visto como estava enferma pela carne, isto é, ela não tinha, por assim dizer, a Torá, a lei santa, poder para controlar essa natureza pecaminosa nas pessoas, a fim de que elas não pecassem, né? Então ele diz: porquanto que era impossível a lei, visto como estava enferma pela carne, isto é, a nossa carne, né? Nós é que somos o problema, Deus enviou o seu Filho em semelhança da carne do pecado. Pelo pecado, condenou o pecado na carne. Então, a justiça requerida pela lei, a justiça requerida pela Torá, Deus enviou o seu Filho para morrer por nós. Então, é paga essa justiça que a lei pedia. Tinha que ter um inocente a morrer em nosso lugar. Por isso, Cristo nos resgatou das prescrições ou maldição que a lei nos imputa por nós desobedecermos, fazendo maldição por nós. Porque está escrito: maldito é todo aquele que for pendurado no madeiro. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios por Jesus Cristo, e para que, pela fé, nós recebêssemos a promessa do Espírito. Deus te abençoe. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.